Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais um texto da Bíblia que é polêmico. E eu tenho procurado fazer como em forma de videoaula para que todos acompanhem, porque às vezes a gente fala dependendo do assunto, esses temas mais complexos, realmente é difícil das pessoas entenderem sem visualizar. Então serve uma lição de discipulado disponível a todos. Então veja bem, cada pessoa é livre para fazer as suas escolhas. E as consequências, elas são obrigatórias, para o bem ou para o mal. Base de Efésios, de Gálatas 6, né? Mas a questão aqui é a seguinte: cada um tem nada contra as pessoas, cada um é livre para fazer, como eu disse, as suas escolhas. O meu problema é quando a pessoa defende o seu vício usando textos bíblicos e distorcendo, porque a gente pega na tradução em português e defende aquilo que a gente quer, para a questão de afagar a consciência. Cada um pode fazer o que bem entender. Agora, quando pega a Bíblia para usar, aí para usar para defender coisas erradas, aí então a gente entra em ação e a gente faz uma análise. Agora, a gente, graças a Deus, o Senhor me possibilitou ter esse recurso e eu estou disponibilizando para todos aqueles que amam conhecer a palavra de Deus, amam a verdade. Então, veja bem, esse vídeo não visa agradar todo mundo. Então, depois a gente vê muitos posts, até muitas vezes até mal educados aí, questionando sem questionar. Tem gente que nem assiste o vídeo e já coloca a sua opinião. Então, vários desses vídeos eu estou restaurando, colocando, a gente tem material melhor, estamos utilizando, reutilizando, reaproveitando aquilo que foi feito, colocando outras informações. E agora eu estou disponibilizando em forma de videoaula, porque assim você pode acompanhar, fazer a conferência que você achar necessário, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre não vos embriagueis com vinho. Esse texto ele é utilizado, Efésios 5,18, aí está no original grego como que está, né? Aí no textos receptos, aquele TR ali significa textos receptos. Ele é utilizado para defender a bebida. Não vos embriagueis com vinho, então pode beber um pouquinho. Será que o texto, o apóstolo Paulo estava dizendo isso? E é isso que nós vamos ver, fazendo uma análise profunda. A Corrigida Fiel traduz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A Almeida Revista Atualizada traduz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A King James Fiel, inglesa, vertida ao português, traduz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia textual, uma Bíblia de tradução mais recente, ela traduz: não vos embriagueis com vinho, no qual há desenfreio, antes sede cheios do Espírito. Então essa frase, não vos embriagueis com vinho, a parte sobre vinho, né, já tem dois vídeos, o que fala sobre a ceia e o que publiquei agora há pouco, sobre o milagre de Jesus. Então não vou entrar na questão aqui do vinho, porque nos dois eu estou tratando a questão do vinho no original. Não vos embriagueis, traduz o verbo metusco, que aparece também em João 2,10, por exemplo. Significa embriagar, estar embriagado, ficar bêbado, né? Entre outras coisas. Uma regra em teologia ensina que, entre outras regras que a gente tem ensinado, aqui eu vou aplicar esta, não se pode criar uma doutrina baseada em traduções de Bíblia, até porque a Bíblia não foi escrita em português. A língua portuguesa tem um pouco mais de 800 anos, contando lá de Portugal. No Brasil é de 1500 para cá. O que acontece? O Novo Testamento foi escrito em grego. É uma língua aí, assim como o hebraico, é uma língua aí com 3.000 anos de idade. Então não dá para a gente fazer como verdade aquilo que está na tradução. Este versículo tem sido usado por cristãos e pastores como uma autorização do apóstolo Paulo para beber um pouquinho. Vamos ver se é isso mesmo que ele quis dizer. Afirma que Paulo disse que não era para ficar bêbado, mas que beber um pouquinho pode. Será que o apóstolo Paulo autorizou beber com esse versículo? Que na verdade é assim. O que cada versículo diz. Então, nós estamos tratando de regra geral. Cada um, os da ceia, de João 2,10, todos eles nós estamos analisando cada texto em particular. E esse, então, nós estamos analisando Efésios 5,18. Para você entender este versículo, é preciso responder a 5 perguntas. A primeira: qual o contexto histórico em que o apóstolo Paulo escreveu esta carta e este versículo? Na verdade, ele não escreveu o versículo, escreveu a carta inteira, né? Depois que o padre fez a divisão da Bíblia em capítulos e o pastor depois fez a divisão em versículos, né? Inclusive, os hebreus não usam a mesma que a gente, como eu citei no vídeo falando sobre João 2,10, né? Segunda, qual o problema que havia na igreja que motivou esse versículo? Terceiro, de onde o apóstolo Paulo tirou esse versículo? 4,
o que realmente significa esse versículo no original grego do Novo Testamento. E sexto, como entender esse versículo na nossa língua, em português. Então vamos lá. Qual o contexto histórico em que o apóstolo Paulo escreveu esta carta e este versículo? Uma regra que às vezes eu vejo aí algumas pessoas contestando. As pessoas precisam entender o seguinte: todos os livros bíblicos, especialmente no Novo Testamento, vamos pensar aqui, resumir o Novo Testamento, os evangelhos narram a mensagem do evangelho de Jesus Cristo, correto? Que tem lá os seus 6 pilares. Né? Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo se encarnou, Jesus Cristo morreu numa cruz, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo é Senhor e Jesus Cristo voltará. É a essência. Atos registra a história da igreja, que ela nasce em Atos 2 com a descida do Espírito Santo. Depois as cartas foram, na sua maioria, escritas, né? O Apocalipse é um livro profético, ainda que tenha mensagem para os problemas da igreja. Mas, em suma, todas as cartas do Novo Testamento elas foram escritas para a correção de problemas, para orientação. Ou aquelas pessoais, como para Timóteo, Filemão, mas aquelas cartas às igrejas, de Colossenses, Coríntios, 2 de Coríntios, Gálatas, Efésios, entendeu? Então, assim, nós temos, né, Tiago, Hebreus, todas elas foram para focar no problema. Havia um problema na localidade e eles escrevem, inspirados pelo Espírito Santo. Se a gente não compreendeu o que tinha ali, porque a regra é a palavra, para a gente poder contextualizar, a gente precisa entender o porquê que foi escrito, por que o Espírito Santo mandou escrever daquele jeito. Se você não entender isso, fica criando esse monte de heresia que a gente tem visto aí, que é uma tragédia de ver como é que isso é aceito na igreja. Mas vamos lá, o foco é aqui. O contexto histórico. O hábito da embriaguez era tão universal entre as populações pagãs. Lembra-se que Efésios eram gregos. O problema de bebida, como teve com os coríntios, não é? Em que ele escreve na sua primeira carta. Então, eles eram gregos, né? O contexto histórico. Então, o hábito da embriaguez era tão universal entre as populações pagãs, das quais os cristãos gentios de Éfeso vieram em sua conversão, que tal contraste lhes era realmente apropriado. Então, era comum isso, beber lá. Aos efésios, antes de sua conversão, os efésios adoravam a Baco para os romanos, ou Dionísio para os gregos, que era uma espécie de Zé Pilintra de Roma, onde os aspectos religiosos de se embriagarem nos cultos eram vistos nos festivais e na adoração a Dionísio, que se tornou o deus Baco para os romanos. Então era comum isso. Então a gente tem que compreender essa situação. Nos rituais de iniciação de Dionísio, os futuros bacantes, já devidamente controlados pelo álcool, já estavam no linguajar português aqui, ainda estava mamado, gritavam um mantra invocando todos os nomes de Dionísio. Io, Bromios, io, Dentrites, eu, Bromios, eu, Dentritos. Os transes místicos das religiões pagãs eram promovidos com o generoso uso de bebidas alcoólicas, quer dizer, bebiam mesmo, não era para beber mesmo. Especialmente, claro, o vinho, até porque a cerveja, que tinha o nome de bebida forte, não tinha o glamour que tem hoje nos nossos dias, né? O vinho era a bebida mais importante do mundo antigo mediterrâneo e era fermentado para preservá-lo de transformar-se em vinagre, correto? Então era do suco, que era o vinho novo. E depois eu explico isso no vídeo sobre o milagre de transformação de água em vinho. Qual era o problema que havia na igreja que motivou esse versículo? Embora já haviam sido batizados, muitos cristãos e cristãs de Éfeso continuavam a participar do culto ao deus Dionísio. E nesses cultos de adoração pagã, os cristãos bebiam e praticavam orgias sexuais, porque acabavam recebendo em seus corpos demônios que os controlavam. Já havia possessão. E assim eles cantavam, sentiam muita alegria e também profetizavam. O apóstolo Paulo chamou a esse pecado também cometido pelos coríntios, também gregos, de cálice dos demônios, lá em 1 Coríntios 10, 19 e 20. Então vocês vejam que era um problema comum na igreja. E o apóstolo tinha que orientar mesmo. Essa era a situação de muitos cristãos e cristãs de Éfeso, dentro da igreja de Deus. Eram irmãos, no linguajar de hoje, pingaiadas. Eram irmãos que bebiam mesmo. De onde o apóstolo Paulo tirou esse versículo? O apóstolo Paulo está citando Provérbios 23, 31, de acordo com a versão da Septuaginta, ou dos 70, né? A tradução do original hebraico do Antigo Testamento para o grego. Aliás, a gente precisa dizer duas coisas. Primeiro que as citações de Jesus e as citações dos apóstolos eram baseadas na Septuaginta. Não eram no original hebraico, pelo menos a maioria delas. E essa
Septuaginta ela não existe mais. A mais antiga que nós temos nos nossos dias, já há muito tempo, é do século IV. Então, mesmo as introduções, por exemplo, dos livros deuterocanônicos, chamados deuterocanônicos, né, pelos católicos, que são os livros apócrifos para nós, que se baseiam na Septuaginta, a Septuaginta que eles usam é do século IV. A Septuaginta, essa a qual a gente está se referindo aqui, ela se perdeu. Vamos dizer assim, depois da morte do apóstolo João, no ano 103, para frente, gente, foi só perdição. Não vos embriagueis com vinho, mas falai com pessoas justas e falai ao andar. A tradução é assim, inclusive capítulos e versículos são diferentes. Eu cito, por exemplo, um exemplo desse em Jeremias, quando eu falo de João 2,10 lá no vídeo anterior, falando sobre a transformação da água em vinho. Não vos embriagueis com vinho, mas falai com pessoas justas e falai ao andar. Todo o trecho descreve as consequências inebriantes e humilhantes do consumo de bebida alcoólica. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? E para os que se demoram em beber vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Não olhes, que aqui no caso hoje seria cerveja, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco, aquele lagarto venenoso. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei? Então tornaria a beber. Provérbios 23, 29 e 35. É desse contexto que ele pega o versículo. Então veja bem, só que numa outra versão. Essa aqui nós estamos, a tradução é pelo hebraico. Então veja bem, um texto que condena o vinho. Então já começa por aí, não é? Paulo citou esse texto se referindo aos irmãos efésios, né, os gregos, que antes de se converter ao Senhor Jesus, eram adoradores do culto do deus grego Dionísio, ou Baco para os romanos, o deus do vinho. Seria o principado Belial? Tranquilo, né? Das festas com orgias, da insânia e dos ritos religiosos, mas que continuavam na velha prática da bebida. No culto de demônios havia farta bebida alcoólica. O que realmente significa esse versículo, a quarta pergunta, no original grego? Bom, então até aí a gente está vendo o seguinte, ele pega um texto, ele pega um versículo, um texto que condena e que fala para não se apropriar o vinho. Então já é o contrário, correto? Então a gente está vendo isso. Agora, o que realmente quer dizer o versículo? E não vos embriagueis com vinho. O metusco quer dizer não se embebedar, não ficar bêbado. Embriagar, ficar em êxtase, elevar-se, maravilhar, inebriar, alucinar, ficar extasiado, ser arrebatado, como diziam, né? Arrebatado pelo álcool. Os cristãos de Éfeso acreditavam que Dionísio, o Baco, para os romanos, entrava no corpo dos adoradores e eles se consideravam unidos, habitados e controlados por Dionísio, que lhes dava poderes e habilidades especiais, profetizavam, cantavam, dançavam, tocavam músicas frenéticas, completo delírio, e cometiam todo tipo de pecado sexual, tudo inspirado com o efeito do vinho. É desse contexto que ele pega, no qual a dissolução, a palavra azotia, significa vida dissoluta, desperdício, dissolução, bebedice, vida descontrolada, coisas más que as pessoas fazem quando estão debaixo do controle da bebida alcoólica, embriagadas ou inspiradas pelo efeito do álcool. Mas enchei-vos do Espírito. Aqui temos o verbo pleiru, que significa encher completamente, encher, abastecer. Encher até completar é cumprir, também significa fazer a vontade de Deus, dependendo do contexto onde ele está. Realizar, encher até a boca. A ideia da palavra é controle. Então a ideia dessa palavra é controle. Ou você é controlado por Dionísio, o efeito da bebida alcoólica, nos dias de hoje, né? Que seria pelo Zé Pilintra. Ou você é controlado pelo Espírito Santo. Então ele está falando uma questão, a ideia da palavra original é controle. Pelo original grego, temos aqui uma antítese, né, que é uma figura que apresenta dois pensamentos ou duas palavras de sentido contrário, uma contra a outra, e que exige uma escolha. Como eu já falei, você é livre para fazer as suas escolhas e esse texto envolve isso. Ou você é santista ou você é palmeirense. Ou você é corintiano ou você é santista. Ou você é São Paulino ou você é santista. Ou você é corintiano ou você é palmeirense. Ou você é São Paulino ou você é corintiano. Correto? Então não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você é de Cristo ou você é do diabo. Ou você é honesto ou você é corrupto.
Ou você se enche de vinho, ou você se enche do Espírito. Isto é, ou você depende, ou você está debaixo do controle do vinho, ou você está debaixo do controle do Espírito Santo. São antíteses. Ou você é controlado pelo vinho, ou você é controlado pelo Espírito Santo. O verbo grego está no modo imperativo. É um mandamento autoritativo de Deus. Continue se enchendo do Espírito. É um mandamento. O imperativo diz isso. Segundo, o verbo está no plural. É uma ordem a toda a comunidade cristã. Enchei-vos. Vocês devem se encher do Espírito. Que infelizmente não está sendo obedecido, mas é. Terceiro, o verbo está na voz passiva. Deixai o Espírito Santo encher vocês. Isto é, controlar a vida de vocês. Quarto, o verbo está no tempo presente de ação contínua. Devemos continuar ficando cheios a cada dia. Então, observe que no original grego, a ideia, a mensagem do apóstolo Paulo não tinha nada a ver com aquilo que hoje a turma do barril está querendo fazer. Isso tem a ver com controle. O vinho é bebida alcoólica. O Espírito Santo. Então, vamos fazer essa comparação naquilo que eu falei até agora. O vinho, ele controla a pessoa. Ou o Espírito Santo controla a pessoa. O vinho faz a pessoa bestial. O Espírito Santo faz a pessoa celestial. O vinho promove pecados sexuais. O Espírito Santo promove santidade. O vinho inspira a cantar canções de bailes. O Espírito Santo inspira a cantar salmos, hinos e cânticos espirituais, conforme ele coloca nos versículos seguintes. O vinho produz alegria passageira. O Espírito Santo produz alegria no Senhor. O vinho dá poder para erros graves. O Espírito Santo nos dá poder para vencer. O vinho habita no vício até a morte. O Espírito Santo habita no crente, o Espírito de Deus. Então, assim, a pessoa diz, olha só um pouquinho, gente, o que é o vício? O vício não está relacionado à quantidade, mas à dependência. O cidadão bebe hoje, ele tem que beber uma semana, periodicamente. Porque quando passa a ser excesso, aí é alcoolismo. Então, o vício é uma dependência, você fuma. Ora, como as pessoas falam para mim, eu paro a hora que eu quiser. Não é verdade. Tem gente que fuma um maço por dia, tem gente que fuma um maço por mês, tem gente que fuma um cigarro por semana, mas ele é viciado do mesmo jeito, entendeu? O vinho deixa bêbado. O Espírito Santo te enche, pode parecer bêbado de tanto poder, como aconteceu em Atos 2. O vinho traz loucuras na vida da pessoa. O Espírito Santo traz sabedoria na vida das pessoas. Então, ele está falando para você fazer uma escolha de controle. Podemos resumir assim. Literalmente, vocês devem constante e continuamente deixar que o Espírito Santo controle suas vidas. O exemplo está em Atos 2, versículos 4 e versículos 2, 15 a 17. Pareciam bêbados, mas estavam cheios do Espírito Santo. Como entender esse versículo em português? E não vos embriagueis com vinho. Será que eu posso beber um pouquinho de vinho, pelo menos usando esse versículo? Para você entender o que o apóstolo Paulo colocou uma antítese nesse versículo, e que exige uma escolha dos cristãos, vamos substituir a palavra vinho. Nós vamos substituir. E não vos embriagueis com veneno de rato. Será que eu posso beber um pouquinho de veneno de rato? Não esteja debaixo do controle de veneno de rato. Então, como que você não vai estar debaixo do controle? Você tem que fugir dele, né? Você tem que evitá-lo. Há outras passagens na Escritura onde existe uma antítese, né? Uma contraposição entre vinho e Espírito Santo. Ana estava orando e o sacerdote ali supõe, erradamente, né? Erroneamente, que Ana tenha bebido vinho. No entanto, Ana havia falado no coração, pela enorme aflição que sentia por não poder ter um filho. Porquanto Ana, no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe, Eli, até quando estareis tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. 1 Samuel capítulo 1, versículos 13 e 14, na tradução da Almeida Corrigida Fiel. Mas Ana logo respondeu ao sacerdote Eli. Porém, Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Então, ela estava cheia da presença de Deus. Não tenhas, pois, a tua filha por filha de Belial. E o Belial é o comandante, o principado comandante das legiões, da qual Zé Pilintra é um dos seus subordinados. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. 1 Samuel 15, 16, capítulo 1, versículos 15 e 16. Quando o Espírito Santo encheu os 120 discípulos que começaram a igreja de Pentecostes, as pessoas pensavam que eles estavam embriagados. Então, a gente vê que esse contexto, às 9 da manhã, bem cedo, ele diz assim, e outros zombando diziam, estes homens estão cheios do vinho novo.
a tradução da King James Fiel, Atos 2,13. Literalmente o grego diz, estes homens estão cheios com vinho doce. Mas o apóstolo Pedro logo explicou. Mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, homens da Judéia e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, escutai as minhas palavras, porque estes não estão embriagados, como imaginais, sendo esta a terceira hora do dia. Atos 2, capítulo 2, versículos 14 e 15. O cristão deve fazer uma escolha, ou é preenchido pela bebida alcoólica, ou é preenchido pelo Espírito Santo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que definir na nossa vida, entendeu? Como vocês estão vendo por toda essa explanação da Bíblia, a Escritura autoriza o crente a beber só um pouquinho. Existem 5 palavras gregas, vamos estar analisando isso então, que proíbem e falam sobre a bebedeira. E os verdadeiros apóstolos de Jesus Cristo, eles usaram todas elas. Nós temos metei, que é de onde vem a palavra metusco, né, que nós acabamos de ver. Potos, temos a palavra oinofilogia, e temos a palavra comos. E ainda temos a palavra kraipelei. Então, todas essas palavras são traduzidas assim. A primeira, bebedices, metsei, que é dessa palavra metuscos, né? Embriaguez, intoxicação. Êxtase causado pela ingestão de muita bebida alcoólica, que significa bêbado, estar bêbado, como aparece em 1 Coríntios 5:11, Romanos 13:13. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maledicente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. 1 Coríntios 5:11 na corrigida fiel. Então esse beberrão aqui é a constância, correto? A constância da bebida. Beberrão, de metusos, bêbado, aquele que se embriaga por hábito. O texto que eu citei de Romanos. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Bebedeiras, a corrigida fiel. Bebedeiras aí, metsei, estado de quem ingeriu bebidas alcoólicas e ficou bêbado. Porre, o cachaceiro, poranga aqui em português, né? Zuca, truaca, cacharamba, pifão, caroça, são todas terminologias que os dicionários colocam com referência a essa palavra em português. Porque os que dormem de noite, os que se embebedam-se de noite, 1 Tessalonicenses 5:7. E bebedam embriaga traduz a palavra metuo, estar bêbado. Todas são basicamente palavras da mesma raiz, né? E também temos o termo borracheiras, conforme traduz a revista atualizada, ou borrachices, conforme traduz a Almeida Corrigida Fiel. No grego é potos, né? É antes concreto, é bebedeira, é um festejo, é festa que envolve grande ingestão de bebidas alcoólicas. Borracheiras ou borrachice. Uma rodada de bebida, é fazer beber bebida alcoólica, é o ato de beber, é o ato de farrear, é o drink social que todos aprovam. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, correto? A raça de Adão, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, potos, orgias, bebedices, oinofilogia e detestáveis idolatrias, conforme traduz a Almeida Revista Atualizada. Observe que eles colocam todas essas palavras para os cristãos não se envolverem. Bebedor de vinho, a palavra onopotes, bebedor de vinho, dado ao vinho, que bebe com frequência, que fica em embriaguez prolongada. Então, ele tem diversas significações. Vem o filho do homem que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Mateus 11:19, na revista atualizada. Essa palavra onofilogia é uma condição prolongada de embriaguez, orgia, quer dizer, é uma dependência, não consumo de grande quantidade de bebida. Onofilogia também significa bebedices, embriaguez, bebedor de vinho. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. 1 Pedro 4:3, na tradução da Corrigida Fiel. Bebedeiras, oinofilogia, como eu falei, estado de quem ingeriu bebidas alcoólicas. E temos a quarta, a palavra baderna, né? A palavra comos, baderna e farra, geralmente como resultado de embriaguez, quer dizer, são as atitudes posteriores, né? De onde vem quemai.
de alguém sepultado sob o poder do diabo. Aparece essa palavra também lá em 1 João 5,19. Embriagado pelo diabo. Orgia, farra, baderna. Eram procissões, era uma procissão noturna e luxuriosa de pessoas bêbadas e galhofeiras, né? Pândega, brincadeiras de mau gosto de quem bebeu, né? Vocês já conviveram com pessoas assim, já tiveram situações de pessoas que bebem e depois ficam fazendo brincadeira de mau gosto, que após um jantar desfilavam pelas ruas com tochas e músicas em honra a Deus Baco, olha ele aí de novo, ou algum outro deus, e cantavam e tocavam diante das casas de amigos e amigas. Por isso, usado geralmente para festas e reuniões para beber, que se prolonga até tarde, o que favorece a folia. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19, o verbo aparece aí também. Quinto, então, a palavra embriaguez, que é a palavra kraipalei, denota a náusea e o desconforto que resulta da embriaguez, Lucas 21:34, que a gente chama de ressaca aqui. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, Lucas 21:34. A palavra orgia kraipalei, que acabamos de ver aí, tortura e dor de cabeça causados pelo excesso de bebida, geralmente vinho, nos tempos antigos. Hoje não, né? Hoje tem a cachaça, tem gin, rum e por aí afora. É a ressaca do dia seguinte. Então tudo isso aí a gente, até aqui estamos lendo diversos textos, como é que os apóstolos tratavam essa questão da bebida. A autorização de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 5:23, atualizada, traduz assim: não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Olha, o apóstolo Paulo está autorizando Timóteo a beber um pouco de vinho. A palavra vinho não aparece no relato da ceia do Senhor, nem nos evangelhos, e nem com Paulo. Então, estamos falando aqui da ceia, mas eu tenho um vídeo gravado sobre a ceia do Senhor, que é onde você vai ter essas questões aqui. Timóteo vivia, como eu venho passando, graças a Deus, esse ano está mais sossegado o estômago. Passando por problemas de estômago, frequentes, com problemas do estômago. Não havia naquele tempo omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, cimetidina, Dexilant, não tinha nada disso, não tinha essa situação. O vinho era considerado um remédio na medicina clássica da antiguidade. Plutarco descreve vinho para o estômago. Hipócrates fala de um enfermo que bebe somente água, causando assim graves transtornos para si. Por isso, o aconselha a beber um pouco de vinho. No mundo antigo, para que a gente entenda, vamos entendendo a situação lá. A água, com frequência, estava contaminada, como muitas águas de cidades ainda hoje, no Brasil, no Nordeste, né? Norte, e transmitia muitas enfermidades, especialmente vermes. Por essas duas razões, o apóstolo recomendou ao seu discípulo Timóteo que bebesse um pouco de vinho para tratar o seu estômago, sem comprometer o alto padrão de caráter que um pastor ou líder cristão tem que ter. Em Tito 1,7, por exemplo, ele fala, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo. Aí eu grifei, ó, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Agora, falando para Timóteo, 1 Timóteo 3, 2, 3. Então, esse era o padrão, não se bebia. Por isso que ele autorizou. Então vocês observem isso. Se pudesse, ele não precisava autorizar. Você concorda comigo que não há necessidade de eu autorizar uma pessoa a fazer uma coisa que é permitida? Né? O que demonstra que beber bebida alcoólica não era uma prática comum na vida dos cristãos primitivos. Haviam dois tipos. O fruto da videira, traduzido como ampelos, que aparece nos evangelhos, né? Mateus 26, 29, 14, 25, Marcos, Lucas 22, 18. Não usar a palavra grega para vinho, que é oinos, nos evangelhos, como usaram em Mateus 9, 17, por exemplo, Marcos 2, 22 e Lucas 5, 38. Por exemplo, eles conheciam bem essa diferença. Ainda que em algumas situações, como eu explico no vídeo sobre o milagre da transformação da água em vinho que Jesus faz, em algumas situações o oinos pode ser o suco de uva, não fermentado, né? O que eles chamavam de vinho novo. Mulheres não escravizadas a muito vinho. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver.
como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, Tito 2:3, na corrigida fiel. Não. Essa partícula, mei, é usada para proibição ou negação, para evitar dependência. Literalmente, o grego pode ser traduzido: não dominadas pelo vício do vinho, não sujeitas ao controle do vinho, que não se deixem levar pelo vício da bebida. Traduções que a gente se baseou especialmente no Strong, Hendrickson e Kistemaker, né? A ideia é a prática do uso do vinho, bebida alcoólica. Escravo, dulu, é um escravo que está numa permanente relação servil, isto é, ele não consegue ficar sem beber, não importa que seja só um pouquinho. Então, é essa questão que ele estava dizendo, que as mulheres não poderiam ser dominadas pelo vinho. Para não ser dominado por uma coisa, você tem que estar fora dela, né? Para entender melhor, vamos substituir vinho por cocaína. Não dominadas pelo vício da cocaína, ou que não se deixem levar pelo vício da cocaína. Ou seja, que as mulheres e os cristãos em geral sejam libertos desse tipo de vício ou de qualquer tipo de vício, né? O fim do mundo nós estamos hoje, mas é o fim dos tempos, na verdade, né? Fim do mundo não, o mundo não está acabando, o que está acabando é o tempo. Se preparar para Jesus, né? Na cultura da época era comum os gentios beberem e oferendo ao deus Baco, como já falei aqui várias vezes. Os verdadeiros cristãos não podem se amoldar e se envolver com a prática cultural dos pagãos em nenhuma época. Nós cristãos seguimos os ensinamentos de Cristo, onde Cristo ordenou aos cristãos que bebessem. Não temos isso na Bíblia. Onde Cristo incentivou e aprovou os cristãos que bebessem. Nós também não temos isso na Bíblia. As orientações do apóstolo Pedro precisam ser consideradas pelo cristão. No passado, já dependestes tempo, além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. A gente já bebia quando era ímpio. Quer dizer, quem bebia? Eu não tive esse problema. Naquela época, andáveis em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e nas idolatrias repulsivas. 1 Pedro 4:3. No passado, isso é na tradução da King James atualizada. No passado, numa outra tradução, no passado vocês já andaram bastante nas coisas pecaminosas que os ímpios apreciam e que levam a outros pecados terríveis. O pecado do sexo, a imoralidade, a embriaguez, as orgias, as bebedeiras e a adoração dos ídolos. Aqui 1 Pedro 4:3 na Bíblia Viva, online. Já passou da hora dos cristãos atuais se preocuparem em ser discípulos e fazer discípulos de Jesus mais do que com bebidas alcoólicas. A ordem do Senhor Jesus, a ordem do meu Senhor. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não mandou fazer bebedor e nem viciado em bebida. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém? Mateus 28:19-20, na tradução do Almeida Corrigida Fiel. Sobre a ceia do Senhor, se foi vinho ou suco de uva, assista ao meu vídeo, a minha videoaula, né, já está no YouTube. Tudo sobre a ceia do Senhor, vinho ou suco, está lá. Inclusive, estou falando também do milagre da transformação da água em vinho. Né? Você pergunta, puxa vida, mas o pessoal estava bêbado de Jesus? Então, Jesus multiplicou, fez a transformação, dando mais bebida alcoólica? Assista o vídeo e você vai constatar a resposta. Muito bem, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. E estou aqui, então, concluindo esse assunto. Então, claro, na minha opinião, e baseado em tudo isso que eu mostrei para vocês, a gente faz um resumo, né? Porque se fosse falar tudo, o vídeo ficar maior, já ficam vídeos grandes, né? Mas está aí, em resumo, isso daí. A Bíblia não apoia isso. Cada um é livre para fazer as suas escolhas, mas não use a Bíblia para defender a sua bebedeira. Muito bem, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí o seu gostei. Deixa aí também o seu comentário para edificação dos irmãos, comentários de forma cristã, né, e educada, e compartilhe essa mensagem. Que Deus abençoe a tua vida. O Senhor Jesus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.